muito bem-vinda, Fernanda. Aloha, Michelle. Muito bom estar aqui falando com você. Eu que participei do primeiro podcast do Endorfina. Parabéns pelo Caramba, sucesso, né? obrigado. É muito bom conversar com uma pessoa que entende também do que está falando, né? Que vive o esporte como você, apaixonado. Eu, como também sou amiga, tenho orgulho de ver essa evolução do seu programa, todo mundo querendo participar, toda a sua audiência. Então é bem bacana de estar aqui com você hoje para a gente trocar essa ideia, conversar sobre o nosso esporte, que somos apaixonados, né? Pois é, sem dúvida. Eu arrisco dizer, arrisco não, com certeza você um pouquinho mais do que eu, mas porque você é hors concours, né? Mas obrigado, para mim é um privilégio recebê-la aqui. Já falei isso para você algumas vezes. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo, de te conhecer há tantos anos e também estar acompanhando a sua carreira desde quando a gente se conheceu lá atrás, né? No finalzinho dos anos 80. E, e me admira muito, né? Assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, pela atleta profissional que você foi, mas pela pessoa que você é e pelo fato de você continuar vivendo, ou não é nem continuar, né? Você adquiriu esse gosto, né? Lá desde a faculdade, do Paulo Figueiredo e tal, pelo triatlon, e você nunca mais, você mudou a sua vida por conta disso, e isso eu acho que é muito legal, né? Tava falando até com um amigo antes de vir para cá hoje. A minha admiração por você vai muito além dos seus resultados, de todo esse currículo, né, que eu falei aqui no começo da conversa. Mas ao mesmo tempo, é claro, né, eu sei o quão difícil é você se manter no alto do seu desempenho físico, da sua performance, e muito mais numa prova como o Ironman, que foi a prova que você escolheu, onde você montou a sua carreira, onde você estruturou a sua carreira. É, e a gente não sabia, né, nem eu e talvez nem você talvez até primeiro do que eu, mas assim, que o Ironman ia crescer dessa maneira e que ia dar, de fato, eh talvez sustento, né, para muitos dos triatletas hoje, né? A gente percebe que o triatlon, o Ironman do Havaí ou o Mundial, né, que já foi em St. George, esse ano vai ser dividido e tal, eu quero falar disso. Mas de qualquer maneira, o Campeonato Mundial de Triatlon no Havaí, ele é importantíssimo para todo mundo que envereda para as provas de meia e de longa distância. E você foi a pioneira, não só uma triatleta pioneira no Brasil, mas a pioneira que escolheu focar nessa prova e teve o sucesso que você teve. Mas nós vamos falar disso tudo, mas uma coisa me chamou a atenção, e algumas frases que eu citei aqui na abertura da nossa conversa, eu peguei do seu site de entrevistas, do seu Instagram, e essa história, né, de que cruzar a linha de chegada é como se você estivesse morrendo e chegando no céu, né? Eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido você falar isso, né? Então, pelas minhas contas, você já morreu mais de 100 vezes só em Ironman, né? Sem Só em falar em outras Ironman, né? provas. Mas, enfim, Verdade. quantas vidas tem a Fernanda Keller? Cara, então, não sei, né? A gente vai vivendo no limite o tempo inteiro, né? Eu acho que o Ironman te dá essa sensação porque você se prepara o tempo inteiro, né? Mas é aquela coisa que você começa, é meio uma vida, uma história. Tem uma preparação, tem adrenalina. Quando dá a largada, é muito comparada ao nascimento, né? A gente já tá ali, toda a tensão, bum, nasceu. Aquele estouro do canhão, sabe? É como o nascimento de uma criança. Aquele grito, aquele choro inicial e bora pra vida, né? Bora respirar. E aí o tempo inteiro, desafios, você conseguir colocar a sua própria cadência. E nessa vida toda dessa prova, existe muito de você encarar você mesmo, né? Porque por mais que ninguém faz nada sozinho, a gente tem a nossa equipe, o nosso time que nos ajuda a nascer, a chegar ali, mas no momento que o filho vem, aquilo acontece, é você, sabe? É você, é Deus, a respiração e a sua prova. Vai depender da sua coragem de enfrentar o seu melhor e o seu pior, porque não acredita que você não vai inventar o seu pior no Ironman, porque você vai. Mesmo numa prova que você venha a vencer, venha a ter o seu melhor resultado, em alguns momentos você tem aquele pânico, porque é muito doloroso, sabe?
é uma dor que você, para você ter seu melhor dia, você sente muita dor. Né, eu lembro assim de todas as minhas vezes, eu fiquei 23 anos seguidos como profissional. Quando eu não estava entre as 10 melhores do mundo, que eu fiquei 14 vezes, eu estava entre as 15, estava ali entre os melhores atletas do mundo, não tinha outra questão para mim, tipo assim, vou ver o que vai acontecer, eu não me permitia isso, então eu ia para vencer essa prova, eu vou ficar entre os melhores, isso era certeza. Mas essa certeza, ela vinha acompanhada da dor. Eu sabia que ia doer, né? Então dói muito. E no meio daquela maratona, eu lembro que na época eu treinava com o Marcelo Borges e aí no meio desse treino todo, dessa maratona, às vezes ele estava em algum lugar na prova e eu sempre esperava ouvir assim aquela frase: "Vamos lá, Fernanda, tá ótimo, é só manter". Sabe quando eu vi isso? Nunca. Nunca na minha vida. É sempre Legal. assim, um palavrão gigante: "Vambora, caramba!". Pra não falar o palavrão, né, que é muito feio. Ele: "Tem umas maluca, mais 5 atrás vindo com tudo, tem 3 aí que tá quase morrendo. Bora, acredita!". Então, assim, esses 6 vezes entre os 3 melhores atletas do mundo, eu já fiquei em segundo várias vezes durante a prova, já fiquei a 3 minutos do final da primeira colocada. E dói tudo, né? Então, quando você cruza a linha de chegada e lembra que você esteve a poucos instantes de jogar tudo pro alto, falar, caramba, não vai dar, não, onde que eu vou tirar? Aí a tua cabeça fala, se vira. Quem mandou você inventar isso? Vamos embora. Então, quando você cruza, não tem outro sentimento. É como se você estivesse largando aquele corpo e indo para heaven mesmo, céu, porque, cara, é muito louco, assim, o quanto você tem que colocar de amor por aquilo que você está fazendo, de vontade, de raça e de ser muito apaixonado por aquilo, sabe? De gostar muito, porque nessa época que eu comecei, como você disse, você não ia mudar a sua vida com aquela premiação, entendeu? Não. Mas você ia ganhar um respeito, uma moral que são inabaláveis até hoje, sabe? Por todos os atletas do mundo que estão competindo por você, com você, pelos seus companheiros, o respeito dos seus amigos como eu tenho o seu, porque todo mundo que pratica e que entende sabe a dificuldade que é. E esse respeito vale mais do que uma conta bancária lotada, né? É bom os dois juntos, né? Mas se fosse para escolher, eu acho que a maior riqueza é essa, assim, você poder ser respeitado, sabe? Pelo que você fez, pelo amor que você tem, pelo que você faz, pela sua entrega, assim, sabe? É muita entrega. Concordo com você. É, adorei essa tua abordagem, essa tua analogia, né, com o parto, com o nascimento da vida e a hora que a gente cruza a linha de chegada, uma morte simbólica e instantaneamente você está no céu. Primeiro de alívio, né, e dependendo da prova, Né? no teu caso, muitas vezes, de resultado, de conquista, de satisfação do resultado. É, mas já para emendar nesse tema, né, que você acabou de falar, você também às vezes tem a impressão de que você já viveu muito mais tempo do que a sua idade cronológica? Você tem essa impressão de vez em quando? Eu já tive muito essa impressão. Hoje em dia eu tenho um pouco menos, mas eu já tive essa impressão de que os meus anos, e foram só 9 para 10, muito menos, né, do que você, mas que eu vivi tão intensamente aquela fase e curti, e viajei, e aproveitei, e competi, e treinei, experimentei, que dá a impressão que foram anos que se passaram rápido, mas intensos. Parece que eu vivi 20, sei lá. Você tem essa sensação? Porque, cara, assim, a tua vida, né, sei lá, se fosse pegar um GPS, né, colocá-lo em você e marcar pelo globo, e não só por Niterói, Rio de Janeiro, onde você mais treinou e tal, mas pelo globo, para onde você foi em todos esses anos, né, ia dar um emaranhado, né, de uma imagem, assim, pensar num negócio desse.
cara, dá a impressão que, sem falar, claro, né, não só no teu deslocamento, mas nos teus relacionamentos, quanta gente que você não treinou com, quanta gente que você enfim, não procurou, não te apoiou ao longo dessa jornada. Quer dizer, você tem essa impressão de vez em quando que talvez você eh, tenha vivido eh, a sensação, né, de viver mais do que a idade cronológica que você tem? Não, zero isso, Michel. Eu nem penso nisso. Parece que, assim, o meu espírito é isso, assim. Eu, eu, né, eu acabei eu tô treinando para uma prova, eu começo a entrar em forma. Aí eu já falo assim, caramba, eu consegui entrar em forma, então acho que dá para fazer mais outra depois dessa. Então eu não tenho muito essa noção. Só quando eu paro, às vezes, começo a contar história, que é muita história para contar, assim, sabe? É muita coisa que já Que deu um vivi. livro, né? Tem meu livro Inabalável, Então, que eu acabei de tá aqui, lançar. ó, Obrigada. A primeira edição foi esgotada e eu tô começando agora a lançar a segunda. Tô vendendo ela no meu site aqui no Instagram. bacana. E, cara, eu não tenho muito isso, porque meu espírito é muito assim, até meio infantil nesse aspecto, porque às vezes eu preciso um pouco, né? É, eu tenho um mestre que é o Orlando Cane, que está me ajudando muito na minha preparação para o meu próximo Ironman agora no Havaí. E ele fala muito assim, ele me faz parar, pensar, me colocar onde eu tô. Ele já me fez isso quando eu deixei de ser profissional e fui para a categoria dos apaixonados, né, que é uma categoria de quem quer continuar, que é a minha. E eu tive muita dificuldade de fazer essa passagem, então ele começou a me ensinar a usufruir tudo que eu tinha conquistado, que era meu, que ninguém jamais ia tirar de mim, que é quem eu sou, e aprender a viver o momento. E agora ele faz a mesma coisa comigo, né, que eu estou prestes a completar 6 décadas de vida e 40 anos de triatlon e 25 anos no instituto, então é tanta coisa. E aí ele me coloca aonde eu tô, porque a gente como atleta, sou muito aventureira, assim, sabe? Eu quero sempre estar vivendo um próximo desafio que vai acontecer, e isso é o meu espírito, assim, ó. Eu não vejo eu assim, quando você vai ficar mais calma, sua vida vai ser mais tranquila, só se for no outro planeta, quando eu não tiver mais nessa vida, né? Nessa vida aqui na planeta Terra, só em algum outro lugar, porque isso é quem eu sou, é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de estar sempre relacionada, ligada a projetos que vão me colocar com alguma aventura, com adrenalina, ou junto, fazendo o meu projeto, levando pessoas. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas a história do Orlando é isso, que ele me ensina para eu entender que eu vou fazer 6 décadas, não são 4 décadas, não são 3 décadas, são 6. Então existe um respeito que você tem que ter por você mesmo, né? Você tem que aprender a entender que eu não posso cobrar de mim uma coisa que não existe assim. Eu tenho que cobrar o que existe hoje e ser Total. super feliz com isso, porque senão eu vou para uma prova, eu vou procurar uma frustração, não um prazer de estar presente onde eu estou e na realidade. Então, acho que esse tipo de espírito eu vou ter sempre. Eu não faço conta, eu quero viver, eu não quero saber quanto eu já fiz, eu quero continuar fazendo. Eu não sei quantos anos, mas eu sei que o que estão por vir, eu quero continuar bem intenso no que eu faço. Mas eu tenho que parar às vezes e falar, Fernanda, sabia que teu aniversário agora, dia 4 de outubro de 63, que você nasceu, são 60 anos depois, eu falo, caramba, é mesmo? Não percebi. Porque a minha sensação é que tá tudo começando ainda, sabe? É o contrário do que você estava falando. Eu acho Aham. que é, Incrível, incrível. eu quero começar tudo de novo, de outro jeito, sabe? Todo dia. E toda vez eu acho que eu tô aprendendo mais, eu tô. Porque eu tenho que viver nesse mundo. O mundo hoje, ele muda todo dia. Você acorda e o mundo muda muito rápido, Exato. né? É, Você não pode ficar tão nostálgico com o que você já fez. é. Você Aham. tem que estar sempre
respirando, né, para aguentar esse ritmo, que o ritmo tá bem puxado, tá bem acelerado. Uhum. O que Orlando te dá, além de, eh, dessa mentoria, né, acho que é assim que se chama, né, ele não é um psicólogo, né, ele é um mentor. Ele te dá também algum tipo de treinamento físico, né? Nossa, total, Ah, total. tá, O tá. treinamento do Orlando, ele treinou grandes nomes do esporte, ele treinou o Flavinho Canto, campeão olímpico de judô, o Rickson Gracie, ele é o grande guru do Rickson, de vários atletas do jiu-jitsu, da Kira, do Bernardinho do vôlei, do Bruninho, filho do Bernardinho, da Shelda, todo mundo passa pelo Orlando, porque Orlando, o esporte, ele deixa a gente muito ácido, intoxicado, e ele faz com que a gente aprenda a respirar, sabe? São Aham, muitos exercícios de respiração, respirar o diafragma, fora a flexibilidade, velocidade, alongamento. Os atletas, ainda mais fazendo o triatlo, falou, Fernanda, o triatlo não combina com nada. Nadar, pedalar e correr, tá tudo diferente. Então você fica muito duro com o duro. esporte. Então você precisa daquela flexibilidade que você vai perdendo. Então ali é duro, viu? É um treinamento pesado, mas ele é renovador, assim, sabe? Esse final de semana, antes de conversar com você aqui, eu fiz quase 30 quilômetros correndo e eu tinha marcado com ele, cara, eu queria desmarcar, mas eu não posso desmarcar porque ele tem 88 anos, ele dá várias aulas por mês e ele me escolheu, ele escolhe, assim, eu vou te treinar. Eu falei, claro, tipo assim, discípula total. Então você tem que se sentir honrado de Claro, é um receber. é um É na privilégio, uma casa dele, oportunidade. ele não vai mais em academia. Então, assim, é um privilégio, assim, sem palavras. E eu cheguei lá, falei assim, eu saí do carro, eu tava nem conseguindo andar direito. Eu falei, vou chegar lá, ele vai me matar. Aí cheguei lá e começou, né? E levanta a perna, e chuta a perna, e não sei o quê, e flexão, e para, e respira, e levanta o quadril, o seu quadril tá colado. Meu quadril não levantava do chão. Eu falei, gente, que ridícula, sabe? De tanto que o triatlon deixa a gente enrijecido, sabe? E, e é incrível ver assim, a vitalidade desse cara, assim, sabe? Uhum. Dele, da esposa dele, da Ilara. E ele estava saindo dali, indo pegar um avião, depois do meu treino, porque ele ia dar um congresso na academia da Dani Genovese lá nos Estados Unidos. Que legal. Você Ah, deve ela treinou com conhecer ele também, claro. a Dani Que Genovese. legal. Ele foi no primeiro extra distance dela lá no. Não é extra distance, é Race Across America, Deixa né? a Causa América, é. É, É, ela é contou muito aqui, eu não louco. tô lembrando aqui agora, mas ela contou aqui. E ele é o cara que inventou essa ginástica, lembra que teve no Fantástico, foi um negócio nacional, a ginástica que mimetizava o movimento dos animais, não é ele? Ele mesmo, foi É, ele. Ele é o percussor disso tudo. é, Depois tiveram várias pessoas que imitaram, né, pegaram assim, aham, mas ele é o cara, assim. Ele é o é uma guru lenda. master, assim. Então. Não, e essa coisa de você também, é claro que você ter a mentoria e o acompanhamento de um cara desse é excepcional, mas só o fato de você estar se desafiando a fazer outros movimentos, né, e encarar a tua preparação não só com nada, pedala e corre, nada, pedala e corre, nada, pedala e corre, que foi o que você fez durante muitos anos, isso já te tira da zona de conforto, por isso que dói, por isso que cansa, né? Por isso que também te desafia, porque você, claro, movida a desafios, né? Se fosse uma coisa sempre a mesma coisa, se você tivesse sempre acostumada, fazendo sempre o que você só está acostumada, eu até acredito que em algum momento você ia saturar disso, né? Você tem esse espírito, como você falou, quase que infantil, mas jovem, né? Não precisamos dizer infantil, mas jovem. E esse desafio também instiga a gente, sem falar que psicologicamente é excelente, porque você vai realmente aprendendo novas habilidades, novas capacidades, vendo as suas limitações, com todo o condicionamento físico que você tem, você percebe que tem sempre coisas a serem melhoradas e trabalhadas para um bem maior, que no teu caso é se manter saudável, mas também, né, de quebra, performar o seu melhor numa prova de Ironman. Agora, cara, você falou aí, né, agora das 6 décadas, dos 40 anos de triatlon. Cara, quando você começou, né, você obviamente não podia nem imaginar, né, que você iria continuar vivendo um estilo de vida de triatleta, praticando triatlon, treinando principalmente o triatlon diariamente,
depois de tantos anos, né? É uma sensação que deve dar para você também um certo orgulho, tipo, caramba, meu, ainda tô aqui, tanta gente veio e foi, veio e foi, veio e foi, e eu ainda tô aqui e consigo, enfim, viver bem comigo mesma fazendo isso que é o que eu tanto amo. É engraçado, olha, esse ano eu fui para Rono, eu estava contando isso para você. Foi a prova que eu decidi de última hora, porque tava, algumas coisas aqui não estavam encaixando, sabe? Eu tava, algumas promessas não estavam sendo cumpridas. Eu falei, cara, não é então o caminho, entendeu? Então eu vou arrumar outro caminho para mim, não fico parada no caminho, esperando. Eu tenho que ir pro caminho que eu. E na hora que eu parei e falei assim, eu vou pro meu caminho, foi tudo encaixando, sabe? Então a gente tem que parar às vezes, chutar tudo pro alto e ir pro caminho que você, que é o seu, não que, entendeu? Que não tá fluindo. Tem que fluir. Aí começou a fluir tudo, aí eu falei, vou fazer Rono. Aí eu fui sozinha pra lá, né? Tipo, peguei minhas coisas, peguei um monte de milha e, bom, fui pra lá fazer essa prova, Rono. E que eu queria muito essa vaga pra fazer essa prova do Havaí. E eu falei, e eu não contei pra ninguém, assim, sabe? Eu falei, não, não vou contar pra ninguém, porque é muita energia, é muita, não quero nenhuma energia aqui, só eu, Deus e a prova. E fui sozinha pra lá. Quando eu peguei meu número, eu estava no quarto do hotel, colocando o meu número, eu olhei pela primeira vez. 60 to 60, sei lá o que, eu olhei, eu falei, comecei a chorar. Eu comecei a ficar emocionada com o meu número. Eu falei, gente, olha esse número, caramba, cara. E aí eu lembrei que quando eu fui para o Havaí e que eu chegava cedinho lá, tava sol ainda, que eu ia em casa, eu ia tomar banho, trocar de roupa, e eu vi aquelas senhoras que viraram assim ídolas total, Sister Madonna, a Peg, uma amiga minha que está correndo até hoje também, com 80 e tantos, elas tinham essa idade e eu achava assim, caramba, eu tenho que voltar. Tem uma senhora de 60 anos que ainda está indo correr a maratona. Ela é muito mais Ironman do que eu, né? Eu ficava pensando assim. E essas pessoas se tornaram os meus ídolos, assim, pessoas que eu olhava e ficava lá até meia-noite vendo a linha de chegada. Virei brother da Sister Madonna, que hoje ela é um ícone mundial, né, de perseverança, fazer Ironman com 80 anos. Aí eu hoje olhei meu número e falei, gente, eu sou elas. Eu cheguei. Cara, tu tem 60 anos, nossa, que louco, né? Mas a minha sensação, assim, de dentro da minha alma, não é essa, assim, sei lá, eu não vejo que eu sou assim, né, Você desse não se vê jeito, como uma né? senhora de 60 anos, né? Não, eu vejo que eu sou Fernanda Keller, estou indo para uma competição, que eu tenho que me dar super bem, que eu tenho que dar um jeito de pedalar, correr, nadar bem rápido. Aí eu falei, cara, é todo mundo igual, não interessa a idade. Por isso que quando a gente acaba a prova e senta, no ano que eu passei os tempos lá com a Sister Madonna gravando, eu aprendi muito, porque ela era muito engraçada. Ela tinha 80 anos, mas ela, no ano, eu gravei pra Globo Esporte Espetacular com ela, e foi um ano que ventou muito no Havaí. E toda a galera acima da idade dela, de 70, a dela de 84 na época, não conseguiram fazer o tempo do ciclismo e foram retirados da prova. Inclusive o japonês, que hoje é o recordista mundial, o cara mais velho a fazer o Ironman, ele também naquele dia foi tirado da prova. E aí quando a gente estava voltando, assim, conversando, né, que ela me viu, ela falou assim, você tá chateada, decepcionada que eu não terminei? Eu falei, lógico que não, sister. A senhora é incrível de estar aqui. Aí lá, você quer saber? Ninguém também da categoria terminou, tá? Ela é muito assim, é igual, ela não era santa, ela tinha 80 anos, ela também, também não sou única, as de 70 não conseguiram, sabe? É engraçado, a gente é atleta, a gente é competitivo, a gente gosta de ficar nadando, correndo, pedalando, porque é nosso estilo de viver, sabe? É muito. Aham. E essa turma dessa minha geração que eu vivi fazia muito mais isso pela aventura, né? É. Ainda não virou profissional esporte, a gente conseguiu um espaço considerável,
mas o espaço que a gente conseguiu foi pelo nosso lifestyle mesmo, sabe? As pessoas compraram o nosso lifestyle, quem a gente era. Hoje é o contrário, as pessoas estão comprando, querendo fazer parte do lifestyle que eu fiz parte de uma geração que inventou esse estilo de vida, né? Então, essa semana eu estava gravando um podcast também com o Rico de Souza. E é a mesma coisa, né? A gente, assim, ele pega a onda e eu sou triatleta até hoje porque a gente é apaixonado pelo esporte e a gente se tornou o esporte, né? A É. gente é isso. Então, hoje a gente é referência porque a gente é o esporte, a gente ama o esporte, a gente fez aquilo tudo ali e criou esse estilo de vida, né? Então, ele era preso até pegando onda na época da ditadura. E eu, no O caso, documentário dele é super legal, o é documentário. muito legal. E eu, no caso, falavam que ninguém ia querer casar comigo, que aquilo não era coisa de menina, uma garota andando de bicicleta o dia inteiro na rua. E hoje é a segunda tatuagem mais feita no mundo e todo grande empresário, não basta colocar que ele é o dono do mundo, ele coloca embaixo, Iron Man Finisher, né? Segundo o É, Nizam Ganais, é o novo é, barato é você NBA. falar que é o Iron Man, né? Fernanda, você representar o triatlon, né, o estilo de vida, né? Eu acho que não há ninguém é, que te olhe das pessoas que te conhecem e te vejam que não seja o estilo de vida do triatlon, né? Não acho nem que a tua mãe, Dona Terezinha, teu irmão, eles te olhem e não lembrem do triatlon. Você incorporou de fato isso. Mas para quem não é muito próximo a você, mas te conhece, você é sinônimo disso, né? Você ainda vive dessa sua imagem, né? Você é chamada, né? Você teve aí agora recentemente no evento da Track and Field, você é chamada para fazer palestra. Você também está deixando e construiu já o seu legado, mas continua construindo porque você está nativa, de ser um sinônimo do triatlon nacional. E você foi na minha opinião, eu acho que não, acho que isso é uma unanimidade. Não tem ninguém que representou melhor o triatlon brasileiro no exterior do que você, mas principalmente que levou o nome do triatlon brasileiro para o mundo, como você, até porque, né, mais alguns anos atrás, o que dominava era o Ironman, né? Depois vieram as Olimpíadas e aí a coisa começou a ficar um pouco menos pendente para o Ironman, embora eu falei aqui agora no começo, eu ainda acho que o Ironman é a prova mais importante do mundo. E eu ainda quero falar com você, ouvir a sua opinião sobre essas mudanças recentes aí de locais e divisão de provas e tal. Mas, cara, é impressionante o que você fez, né? E quando você ouve isso de alguém, ou quando você é chamada para fazer uma palestra, ou quando você é reconhecida por mim e por outras pessoas como a rainha do triatlon brasileiro, qual é a sensação que te dá, assim? O que você acha disso, de ser um ícone tão você está num patamar que eu não vejo gente nem próxima de você e talvez a gente não veja, pelo menos com essas gerações que estão aqui por muitos anos, né? Porque você teve uma carreira, continua tendo, mas uma carreira muito longeva e muito frutífera, né? De muitos resultados. E numa época que também era muito mais complicado e você foi lá e perseverou, né? É, Eu acho que tem que. Michel, eu acho que. Bom, assim, quando eu comecei a ganhar as provas aqui no Brasil, as provas nacionais, as internacionais, ter resultado, eu era muito nova, o esporte estava começando, e aí me chamaram para ser patrocinada. E eu falei, cara, o que que é patrocinada e tal? Eu comecei a estudar. À medida que eu fui estudando, eu fui entendendo o que que era ser profissional e ser um atleta profissional. Então, para mim, essa questão de ser profissional, você escolher o esporte como profissão, você precisa entender o que é o esporte, por que as pessoas patrocinam e a sua postura, né? Então aqui a gente não tinha ainda grandes atletas para eu ter uma referência de como se treinava e todo mundo morava na Califórnia. O que que eu fiz? Metade da temporada que tinha prova eu ficava aqui, porque eu nunca deixei de morar aqui. Boa parte do ano eu estou no Brasil e a outra parte eu ia para Califórnia, para Havaí, para onde quer que seja. Mas o meu legado é brasileiro, eu sou brasileira. Aqui eu sou do Brasil, eu pertenço a você e a todas as pessoas, porque eu represento o meu país, eu tenho muito orgulho disso. Então comecei a entender todo o mecanismo, tudo que era importante para eu vencer.
E isso nunca para mim foi uma questão de vaidade, assim, de falar, ai, que legal, eu ganhei. Para mim, cada vez que eu ganhava, mais responsabilidade eu tinha, porque as apostas eram maiores, as referências, né? Quando você se torna, as pessoas falam para você sobre a questão de ser ídolo, sobre ser inspiração, isso para mim é uma inspiração para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo e me dedicando mais. Porque quando eu estou fazendo, quando eu estou vencendo, eu levo todo mundo junto, né? Eu não levei, não era eu sozinha ganhando. Primeiro era a minha família, que primeiro ficou assustada que eu inventei de ser profissional, de nadar, pedalar e correr, numa coisa que não existia. Meu marido, meu irmão, meus pais, minha família. E depois as pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram. Meu primeiro treinador, Figueiredo, Marcelo Borges, o Marcos Ornelas e o Armando Barcelo, que treinaram comigo a vida inteira. A Shannon Delaney, que nos Estados Unidos foi a minha irmã, onde eu fiquei abrigada, morando e treinando na casa dela, na Califórnia. Meu primeiro agente americano, Murphy Reinschreiber, que me ensinou muito sobre ser um atleta profissional, sabe? E a cobrança que eu tinha sendo atleta profissional nos Estados Unidos era meio assim. Aqui no Brasil tem muito assim, como que vai falar para o atleta? Lá não, ele já era direto, ó, não foi bem nessa prova. Eu quero que você fique mais, faça mais duas provas. Eu chorava de saudade da minha casa, assim, já estava com frio, aí eu tinha que fazer uma prova a mais e tal. E aí eu comecei a aprender. E não tinha. Você sabe como é? Nos Estados Unidos não tem muito mimimi no profissional. É isso, tem que entregar. Uhum. Entregou, não entregou, você vai ganhar menos. Ou vai ser cortada disso e daquilo. Aqui vai falar que você está sendo perseguido, que não gosta de você, que não sei o quê. Não, tem que ganhar e tem que dar resultado, tem que se vestir bem, tem que saber se comportar, tem que representar. Nossa, tinha um monte de dever de casa para fazer. E era muito dever de casa. E tem que fazer, porque é a sua profissão. E aí eu comecei a aprender e eu gostava disso. Eu sempre gostei. Aqui eu tive vários patrocinadores por muitos anos. Eu fui patrocinada há muitos anos pela Nestlé. Eu fui sozinha vender o meu projeto. Cheguei lá, o nome do cara era do Costa. Aí ele falou assim: garota, eu tinha 20 e poucos anos, pelo amor de Deus, não vai fazer Playboy porque você vai ser a primeira atleta individual a ser patrocinada pela Nestlé. Eles nunca patrocinaram um atleta individual. Aí eu falei, não, pode deixar que eu não vou fazer, porque você vai ficar muito famosa. Eu fiz campanha de televisão, Walter Salles, não, era Fernando Meirelles, não era Walter Salles, Fernando Meirelles dirigiu o filme, aquele do Bliss, A Gente Antes e Depois de Beber. Então foi um monte de coisa acontecendo. O Pão de Açúcar, fiquei nele muitos anos. Muitos anos. Eu era super amiga e irmã do dono do Pão de Açúcar, e isso não me dava nenhum prestígio a mais na empresa. Pelo contrário, aí que eu queria ganhar mais para ele ter argumento para não falar que estava patrocinando a amiga dele, que era João Paulo Diniz. Então, toda vez que eu ganhava, eu sabia que o João estava comemorando 10 vezes mais do que eu, porque eram pessoas que acreditavam em mim, que apostaram em mim. Então, quando você tem essa consciência do que é ser um atleta profissional, eu, eu amava isso. Eu amava ter a cobrança, eu amava ter pressão, assim, sabe? Aquele nervoso. Você tem que. Tanto é que eu comprava a roupa que eu subia no pódio, eu já sabia que a sandália, o brinco, a blusa, tudo que eu ia usar no pódio do Legal. Ironman, entendeu? Eu não tinha dúvida que eu ia usar aquele vestido. Então, acho que é muito uma questão de acreditar em você, usar todas as ferramentas que você tem e. Nossa, eu desliguei. Usar todas as ferramentas que você tem, entendeu? Para você conseguir vencer e vencer, sabe? E não ficar intimidado com a questão, ah, eu sou brasileiro, aqui o esporte não existe. Não tem isso, entendeu? É você que vai fazer acontecer. Então eu fui sempre assim na minha vida. Eu sempre fiz o meu esporte acontecer, fiz a minha história acontecer, não esperei, porque você não tem, com certeza não vai ter nunca o cenário perfeito para você fazer do jeito que você gostaria de fazer, entendeu? E as coisas às vezes acontecem
milagrosamente, mas quando você acredita que vai dar certo, né? Então você tem que acreditar muito no seu projeto, no que você investir e se dedicar, sabe? Sem limite, assim. É uma dedicação, é quase um sacerdócio, né? Foi o que eu fiz. Eu vou viver o esporte como a minha vida é isso, o resto é o resto. Uhum. Essa história do sacerdócio é super interessante, né? Porque o esporte de alto nível, e outras pessoas já passaram por aqui, a gente está acostumado a ver, a ler, muitos falam disso, né? E, e recentemente, uma nadadora profissional, não sei se você conhece a Mari Ortega, que acabou de se tornar profissional. Ela foi nadadora e acabou de se tornar triatleta profissional pela Marinha. Ela falou isso, é, que você precisa escolher é, querer sofrer e viver essa monotonia, que ela copiou essa frase do César Cielo, a monotonia que é você ser um atleta profissional de horas e horas treinando, aí não importa a modalidade, né? Mas os esportes de endurance a gente sabe que não é que são mais monótonos, né? Mas eles demandam, claro, muito mais tempo da gente, então você precisa escolher esse estilo de vida e você escolheu, e obviamente você acertou. Mas acho que tem Ô, um... Michel, ó, só um parênteses. Monotonia é uma opção, tá? Porque eu nunca tive monotonia nenhuma no meu esporte, né? É, Eu sempre criei as coisas, assim, eu nunca. Eu acho que você tem que estar. Por isso que na natação as pessoas enchem o saco e não dá. Porque é muito difícil, é completamente diferente. É ladrilho, 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 é. ladrilho. Não, isso é verdade, tá O certo. triatlon tem, assim, vôlei também, tem um limite, porque o cara viaja. Não é porque a pessoa quer, é porque é o jeito que é aquele esporte para treinar. O triatlo a gente tem o privilégio de poder treinar no mar, nas estradas. Você pode escolher locais para Variar você os treinar, cenários. É, mudar cenário e tal, e você criar um estilo de vida também, até sendo profissional, entendeu? Então, é. acho que isso eu sempre consegui fazer, Não, porque eu sem acho que dúvida. isso que permite que você fique tanto tempo, porque se você criar também, você que cria a sua rotina, os seus hábitos, que você, aonde, quando, com quem você vai fazer, entendeu? Às vezes a pessoa passa uma vida com um treinador que não tem mais a ver você aquele treinador, entendeu? E você pode falar, acabou, vai para aquele lugar, tchau, fui pro outro. Então as pessoas têm que se libertar desse negócio que se colocar de vítima. Não, você tem que escolher o que você quer melhor para você. E às vezes Uhum, eu vejo atletas assim que não evoluem porque eles têm medo de largar algumas coisas e procurar o destino deles, entendeu? Que aham, às vezes não era, né? Às vezes a pessoa tem medo de trocar, às vezes, de ambiente, de situação, e acaba deixando de ter uma oportunidade não só de evoluir como atleta, mas de experiência de vida também, né? uhum, uhum. Eu acho isso interessante você pensar sobre isso. É. Eu me expressei mal, ela falou isso, o César Cielo falou isso, mas eu me expressei mal, porque a natação, de fato, ela tem essa questão mesmo de que, e nós falamos disso, né, eu e a Mari Ortega, dessa monotonia, né, e vários outros nadadores que já passaram por aqui também a gente abordou esse assunto, e de fato a natação é um esporte que você tem que começar muito cedo, se você quiser ter chance de sucesso, e Verdade. muita gente quando para com 17, 18, 19, 20 anos e de repente não quer nunca mais entrar numa piscina, tipo, a pessoa não tem nem mais sunga, nem mais óculos de natação, nem mais maiô, né. Não, mas Uhum. eu me expressei mal, eh, você em vários momentos talvez da tua vida, você teve que tomar uma decisão, por mais que ela tivesse sido não tão, tipo: "Ah, que eu vou fazer? Vou para lá ou vou para cá?". Mas você decidiu continuar, isso exige coragem, tem um mérito enorme nisso, né, de você a gente hoje em dia não vê mais as pessoas que trabalham 45 anos na mesma empresa, por mais que você vá mudando de função. Então eu me expressei mal, mas é isso que eu quero dizer, eh esse mérito, essa virtude das pessoas que resolveram viver, por exemplo, como você, esse estilo de vida, né? Você vê, o Zé Graça teve aqui faz pouco tempo, né? Você conhece ele, ele é muito mais novo do que você em termos de triatlon, mas, cara, ele escolheu incorporar esse estilo de vida a um extremo que o que eu recebi de feedback de gente falando, meu, o cara vive a vida que eu queria viver, o cara vive a vida dos sonhos, mas ele foi ousado e teve a ousadia de falar, cara, eu vou viver isso porque é o que faz ele feliz, pelo menos até agora.
Mas nesse sentido, dessa virtude do atleta e do atleta profissional num primeiro momento, como é que você viu esses últimos anos, dessa, dessa descoberta, vai, entre aspas, da fragilidade dos atletas profissionais, né? Desde lá da Simone Biles, a tenista Naomi Osaka, sei lá, Bruno Fratos, o Medina falando de depressão, de problemas, né, de estar, enfim, enfrentando barreiras. Como é que você enxerga isso? Porque ainda eu tenho conflitos em entender que, assim, a gente vê em vocês, né, o que para mim é um ídolo, cara, pessoas que são de fatos inabaláveis, né? Por isso que eu gostei muito do título do teu livro, né? Eu achei assim que ficou interessante. E é claro que a gente sabe que você tem seus problemas e todo mundo tem, né? E uma dos objetivos do Endorfina aqui não é desconstruir os atletas, mas é revelar, às vezes, lados que são lados humanos. Mas de uma maneira geral, e já conversei isso também com psicólogas do esporte, cara, a gente vê os nossos ídolos, os grandes campeões, o Michael Phelps, uma Fernanda Keller, uma Paula Newby Fraser, um Mark Allen, Davis Scott, um Ian Frodeno, como pessoas que têm muito menos defeitos psicológicos ou que enfrentam muito melhor essas situações que eles se colocam do que a gente, eu e muita gente que está ouvindo. Como é que você vê essa fragilidade, né, que tanto se tornou popular e todo mundo fala disso, e hoje todo mundo, né, tem os seus momentos selfie falando que tá mal, né, que não tá legal para competir e tal. Como é que Ah, você enxerga isso? Michel, eu acho que, antes de mais nada, todo mundo é humano, né? Todo mundo é igual e tem as mesmas vontades, sonhos, e isso não tem discussão. Agora, isso eu acho que não foi uma questão dos atletas, né? Isso foi uma doença mundialmente. Agora, principalmente, ela ficou muito mais em evidência com a pandemia, porque o momento que as pessoas esperavam mais empatia, não tem empatia, entendeu? Tem salve-se quem puder. E virou muito isso, e a cobrança é a mesma, as pessoas não dando valor à família da forma que deveria dar, porque a nossa base, assim, a nossa estrutura, a familiar é tudo. Não estou falando que a família tem que ser de um jeito ou de outro. A família é que você escolhe para você, sabe? Às vezes você não tem pai, mãe, seus pais já morreram, ou você veio de uma, sei lá, você foi adotado, mas você tem que ter uma família, você tem que ter uma base, tem que ter pessoas que te levantam, você tem que ter aquela sua base emocional. Então, às vezes, as pessoas ficam muito sozinhas, muito sem essa referência, sabe? E isso é muito difícil para qualquer ser humano lidar. Né? E as cobranças continuam as mesmas, os atletas têm que ter uma performance, têm que fazer isso. É, e eu acho que a questão também da mídia social, de você estar sempre bem, de você estar sempre postando coisas o tempo inteiro, 24 horas, você tem que dar o resultado ali, mostrar que você acordou, que você comeu e que você fez isso e tal. E eu acho que às vezes as pessoas começam a não respeitar a si mesmo, assim, sabe? Você tem, assim, tem uma hora que tudo bem, as pessoas, você começa a mentir para as pessoas, né? Você começa a falar um monte de coisa que não é verdade, porque você vendeu aquilo, você tem que entregar uma coisa que não é verdadeira. E eu acho que começa a ter muito conflito, sabe, entre o que é verdade, o que é mentira, e a única verdade que existe aqui é o amor. Se você tem o pai ou a mãe, você tem duas filhas lindas, maravilhosas, sabe o que é isso? Né? Você precisa de ter um lugar para recorrer, sabe? Você precisa de ter uma base, né? Você precisa saber que se a sua família vai estar ali, seus amigos vão estar ali e gente de verdade, não é? Então, eu acho que à medida que as pessoas começam a ter esse tipo de cobrança e não tem aonde recorrer e a pressão só aumenta, fica insuportável para elas, entendeu? Você não tem um tempo assim para falar, ah, não vou fazer nada, eu estou descansando, né? Então tem muita coisa que mudou na né, no nosso tempo agora, muita coisa.
a gente ficou doente, né? Porque ficou todo mundo doente, porque se numa família uma pessoa está doente, todo mundo está doente, então o mundo adoeceu, ficou todo mundo doente, e isso causou distúrbio, né? Porque as pessoas começaram a ter medo, muita ansiedade, né? Esses jovens, porque nada, todo, como eu falei, todo dia as coisas mudam. As pessoas combinam uma coisa com você, depois fala que não vai acontecer, do nada, sabe? Assim, como se as pessoas estão sendo descartadas de um jeito como se a pessoa fosse nada, fosse um número, assim. É tudo mais instantâneo hoje em dia, né, até as relações profissionais, pessoais, é tudo mais parece Entendeu? que tá tudo muito com todo mundo com pressa, não é essa a sensação? Ninguém escuta o outro, sabe? As pessoas estão querendo só falar, dizer o que elas querem falar, mas ninguém está escutando ninguém. As pessoas, aí de repente do nada uma pessoa vai no Instagram, começa a falar todos os problemas que você fala, gente, como assim? Entendeu? Ela não tem uma amiga para ela sentar e conversar. Você precisa vir numa mídia social para falar uma coisa que você tomava, sei lá, um suco de laranja, uma cerveja, o que for com uma amiga assim num lugar e trocava essa ideia. Não sei, ficou tudo muito à flor da pele e acho que as pessoas não conseguiram esse equilíbrio que a gente precisa ter para a gente conseguir, sabe, o espiritual, emocional, sabe, a família, os amigos, o tempo livre, a saúde intelectual, sabe, tudo. Existe uma roda que você tem que ter um equilíbrio. E se você fica totalmente, né, desequilibrado, uma hora você não consegue, você paralisa, não consegue saber da onde tirar a energia, né? E aí vem a depressão, porque a pessoa não consegue sair do lugar, ela começa a ficar, falta ar para ela. Então, quando eu procuro Orlando Cane, procuro essas terapias que são exercício, você aprende a respirar. Respira, sabe? Respira. A gente precisa respirar. Então, acho que nesses momentos de cobrança, falta muito uma pessoa para acalmar aquela pessoa, fazer ela respirar, não colocar mais pilha ali naquela situação, entendeu? Uhum. Porque todo mundo vai ter uma hora que vai te dar uma fobia, que vai te dar um pânico, um nervoso, que isso é humano. Mas o que vão falar para você, aonde que você vai buscar o seu equilíbrio de volta, é que vai fazer a diferença para você voltar à sua sanidade mental, espiritual, física. Um atleta conseguir ter a performance, ele tem que estar bem com ele mesmo, ele tem que estar feliz, principalmente feliz. Se você está triste, você não tem um amigo, se sua família brigou com você, você não está conseguindo conversar com seus pais, isso afeta na sua pessoa, isso vai afetar no resultado, no seu resultado profissional, entendeu? Não tem como. E as pessoas acham que não, hoje é só deleta isso, vai, passa, não passa por cima, aquilo fica ali. Você tem que resolver várias questões, principalmente seu equilíbrio emocional. E você tem que achar a sua fonte, sabe? Só tem, ó, você pode rodar tudo, mas o que faz a gente estar feliz é você chegar para um amigo e dizer assim, poxa, Michel, eu te amo, eu te conheço há tantos anos, sabe? Eu amo a sua família, amo essa história. Eu e o Sérgio aqui, você sabe, você pode vir, você é bem recebido. Isso você faz se confortar. Falei, cara, eu tenho uma amiga, eu posso falar alguma coisa para ela que ela vai me entender. Então isso te dá um conforto. Mas aonde que as pessoas buscam isso hoje? Cata no dedo. Não, às vezes a pessoa não tem nenhum dedo para catar, É. entendeu? Vai ser só julgado, julgado. E as mídias, elas simplesmente, como é que fala? Você vai ser Cancelado. cancelado, entendeu? E elas acham que elas vão resolver os problemas na mídia. Não, ali é um lugar, é uma revista sua, sabe? As Aham. suas opiniões, que são opiniões, você guarda para falar com seus amigos e tal. Esquece ficar, porque ali você vai encontrar muita gente que está preparado para te cancelar, não são seus amigos, entendeu? Então, da mesma forma que você vai receber 1 milhão de likes, do nada, se você falar alguma coisa num dia, sabe, se entenderem errado, você tá ferrado. Então, é isso, tem que procurar o que é verdade. E verdade é o amor. É onde você tem as pessoas que podem te ajudar a sobreviver a tudo, né?
Eu lembro que na minha casa, assim, quando eu ganhava e quando eu não ganhava, era a mesma coisa. Se eu ganhasse, eles comemoravam. Da mesma forma, se eu não ganhasse, era a mesma coisa, mesma reação. Eles só queriam o quê? Meus pais, que eu chegasse sã e salva inteira em casa. Entendeu? E que não ficasse triste com nada. Não deu de uma vez, treina para a próxima. E a vida segue. Então a Uhum. gente, sabe, isso aí não tinha nenhum tratamento psicológico e tal. Era uma casa onde você podia ser você, fazer coisa errada, ser chamado a atenção, é, entendeu? E saber que também você ia ser chamado a atenção, mas as pessoas iam te ensinar um caminho que era o caminho digno, correto, respeitoso, né? E tem que ensinar. Você falou numa entrevista que eu achei aqui na pandemia para a revista Forbes, por sinal, o esporte é onde encontra o sustento da alma, o exercício é físico, mas o efeito é espiritual, né? Vem bem, você acabou Exato. de sintetizar, não, mas você acabou de falar isso que nessa frase fica sintetizado. E o teu apoio sempre foi a família, né? Porque você sempre esteve próximo à sua família e a sua família sempre te apoiou muito, né? Então, e agora, né, a sua família de escolha, o Sérgio, fora as pessoas que você escolhe conviver, então, isso eu entendo aí a tua visão e concordo com você. A gente precisa ter alguém que até pode não ser a família de sangue, mas você tem que ter uma base, pessoas que te entendam e que você pode ser sincero e que te apoiem na vida, né? Porque aí você vai ter paz, senão você não vai ter paz, sabe? Você vai ter que estar sempre, sei lá, difícil, né? Não é fácil. A vida não é fácil. Ah, Não, como diz o outro, a vida é para profissional. Viver tem que ser profissional. exato. E então você tem que montar muito bem o seu grupo de apoio, sabe? As pessoas que você realmente pode confiar, entendeu? Uhum. É, porque não é muito simples assim. Então, às vezes, você coloca a sua. Você estaciona na vaga errada, né? Você espera que dali vai sair. Boa. E aí não vai dar muito certo, assim. As pessoas não estão ali aplaudindo você, torcendo. Aham. Então, você tem que escolher pessoas que você se identifica, porque é assim, né? A gente tem que procurar pessoas que a gente combina. Uhum. Hoje as pessoas estão muito assim, grupo disso, grupo daquilo. Cara, o bom é você escolher andar com as pessoas que você combina. Escolher, não, você festejar com o mundo inteiro, né? Você ir para uma prova, um evento, uma festa, você vai conhecer gente do mundo inteiro, vai se divertir. Mas no seu dia a dia, você tem as pessoas que você se identifica. E pronto, assim, não precisa querer transformar os outros. Escolhe quem combina com você, deixa o outro fazer o que ele gosta de fazer, com quem ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. Precisa brigar com ninguém. Cada um, né, faz o que gosta. Então escolhe a sua tribo, anda com a sua tribo que você consegue ficar à vontade ali, né, que é mais divertido. Você, na tua época, você falou agora há pouco do início, de você escolher ser profissional, o que que é? Querem me patrocinar, né? Como é que eu vou fazer? E aí você foi aprendendo e tal. Hoje em dia, tem alguns atletas profissionais que reclamam ou se queixam, ou talvez ainda não entenderam que a dinâmica mudou, né? Tem aspectos que eu acho que estão um pouco mais simples, mas outros acabam sendo mais complicados. E essa exposição excessiva das redes sociais, ela também acabou se tornando um instrumento de trabalho para muita gente, mas para os atletas profissionais também. Você tem alguma opinião a respeito disso? Por exemplo, né, se a gente pudesse criar um mundo mágico e na tua época você ter as redes sociais para você poder trabalhar, né, e dar retorno para os seus patrocinadores e tudo mais, você acha que hoje, por exemplo, seria melhor você, se você fosse um atleta profissional hoje com 20 anos, do que na tua época, que a gente precisava ir, né? Vai sozinha na Blitz, põe a pastinha embaixo do braço, né? Recorte os jornais, as matérias de televisão na fita cassete. Você Uhum. acha que hoje seria um pouco melhor? Você acha que seria mais fácil? Ou não dá para comparar? Eu acho que cada época é um formato, né? Não dá para você comparar. Ah, não, era assim, era. Sempre é difícil, sempre vai ser difícil.
Eu não me considero na minha época é agora, eu continuo agora e eu estou adaptada para esse momento agora. Então, hoje mesmo, para mim, tá? Essa minha perseverança, a minha resiliência, a vontade de fazer as coisas, me faz necessário que eu me adapte ao que existe atual e ao que é importante fazer, né? Eu ainda estou melhorando. Eu acredito que a partir dessa prova agora, em outubro e um pouco antes, eu já vou ter mudado muita coisa na minha forma de comunicar, no meu Instagram e tudo mais, pela necessidade. Hoje você tem os números, você tem dígito, você pode saber o que as pessoas estão gostando de ver e que não estão gostando, então você pode ir adaptando, porque não faz muito sentido eu ficar pensando como era. Eu tenho, assim, eu vou lembrar, eu vou conversar, eu vou te falar como era. Mas hoje, em todos os aspectos, hoje eu não sou uma atleta que corre na categoria profissional, não porque eu não queira, é porque vou fazer 60 anos, eu não tenho a mesma performance que eu tinha. Mas eu sou uma atleta profissional porque todas as coisas que eu faço são relacionadas ao esporte. Eu sou uma embaixadora do meu esporte. Eu trabalho não só para continuar criando novos projetos e para promover o esporte, né? Eu estou sempre promovendo o esporte, promovendo os eventos, as aventuras. Eu estou sempre levando para as pessoas o conhecimento, como fazer, encorajando. Então eu tenho que aprender a comunicar. E a forma de comunicar que a gente tem agora é essa. É, Então a gente tem que aproveitar hoje, estudar sobre o momento, porque senão a gente não consegue evoluir, né? Então eu acho que assim cada pessoa tem que escolher a sua verdade e aí você vai dar certo. Quando comecei a tentar me comunicar, eu já pensei muita coisa, já mudei tudo. Porque eu comecei a ver muita gente, não, não tem que fazer nada que não seja você. Eu sou indomável, assim. Eu sou uma pessoa que, não, porque a pessoa está fazendo aquilo, você tem que fazer. Uma coisa que eu não consigo fazer é vender mentira, entendeu? Isso eu nunca fiz até hoje, não vou fazer isso agora, de jeito nenhum. Então você tem que procurar a sua verdade e comunicar essa. Você tem tanta verdade para comunicar, é só encontrar um formato de comunicar para que aquilo chegue às pessoas, elas tenham interesse e você passe a sua mensagem, né? Então você, por um aspecto, antigamente, né, a mídia anterior, ela era mais aberta, não era fechada. Hoje ficou muito fechado. Quem gosta de triatlon vê aqui, né? Hoje não. Então, como eu comunicava com o mundo todo, porque era a única mídia que existia, né? Você estava na Globo, acabou, pronto. Aí você fala com o mundo inteiro. E hoje você escolhe o que você vai assistir. Eu só assisto o que eu quero hoje. Entendeu? Vou sentar ali e vou escolher, né? Então eu vejo coisas que eu acho interessante assistir. Então às vezes pessoas dizem, você viu isso? Tal? Não, não vi nada, porque eu não quero ver. E não vejo, só vejo o que eu quero assistir. Isso tem um lado, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? concordo. Então, é o jeito que existe e você tem que procurar ser o melhor no jeito atual, porque aquilo você não vai conseguir mudar. É, Aquilo é o que tem hoje para o almoço, entendeu? Então é isso que está funcionando. Então você tem que comunicar através do que está disponível e descobrir como que você vai fazer isso, né? Dentro do seu formato. Crie o seu formato, pense no seu formato. Então, às vezes, eu ficava vendo um monte de gente falar assim: nossa, mas aquele cara, ele nem faz Ironman bem, ele é devagar, ele nunca ganhou uma prova de Ironman e ele tem mais patrocinador do que o outro aqui que tá ganhando. é, Aí eu falei, cara, mas o que tá ganhando ele é chato. E o outro sabe falar, é engraçado. Então, você não vai querer assistir uma pessoa falando um monte de coisa que é chata. Aí você vai assistir uma coisa que é interessante, você muda de canal. E isso é uma coisa normal. Você não muda de canal quando o programa não tá legal? Ou você tá exato. vendo um filme e você vê que ele não é o que você queria? Eu só dou like, só dou, é, só dou coisa positiva e o que eu não gosto eu não assisto. Eu não É, preciso ir lá falar um comentário, não, aquilo é uma revista. O cara tem a revista dele, né? Eu falo isso muito para as crianças do meu projeto social.
Falo assim, porque ele às vezes não tem noção. Eu falo, olha, a rede social é onde uma pessoa vai procurar saber quem você é. Às vezes vocês têm uma oportunidade de trabalho, aí vocês ficam postando lacração aí, que aí vocês, entendeu? Você pode, você garante isso? É isso aí que você acha que é importante? Então é isso, você tem que, né, você tem que estar preparado para vender aquilo, saber que aquilo ali é a sua revista. Então acho que você tem que procurar comunicar. Então não tem pior nem melhor, você tem que entender o que está acontecendo e como que você vai se comunicar. E você está vendendo você mesmo, né? Vamos falar um pouco dessas últimas mudanças, a gente encerrar o bate-papo, né? Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessas recentes mudanças aí pós-pandemia no Ironman, né? Ano passado teve a prova em St. George e aí voltou agora esse ano para Kona, mas dividido, né? Homem e mulher, quer dizer, teve em Kona já dividido, né? Em 2 dias, não deu certo. E esse ano Kona para mulher, Nice para os homens. Aliás, você já fez o Nice algumas vezes, né? Se eu não me engano, né? Eu tenho uma Foi memória de. minha É, primeira prova internacional, foi nisso, é, 86. que é um lugar fantástico, né? Aquela prova era Lindo, fantástica, né? Eu fiz um ano lá. lindo. Mas o Ironman de Kona, eu acho que não dá para ser em Nice. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Michel, assim, eu acho bem difícil esse momento do esporte, porque a gente tem um lado que, para o esporte sobreviver, para ter patrocinadores, o esporte é um negócio, né? Como todos os esportes. E eu acho que eles estão tentando encontrar um formato onde eles conseguem ter o maior número de atletas. E o Ironman, o campeonato mundial, se tornou um sonho. Só que não é um sonho mais de um grupo limitado de pessoas, né? É um sonho de um planeta. Tem Ironman no mundo inteiro, né? You are an Ironman. Todo mundo quer ouvir isso, né? Se tornou um sonho mundial, assim. Tem, imagina, você entra no calendário, tem prova no mundo inteiro. Então eles têm um problema muito difícil de solucionar, porque o planeta Terra não cresceu também. É o mesmo tamanho, assim. Lógico, a ilha até cresceu, porque o vulcão Kilauea continua lá Aham. crescendo, mas a estrada ainda é a mesma É a estrada. mesma, é. E não comporta o número de atletas que o negócio, né, Ironman criou, né? O negócio se expandiu de uma forma que ficou grande pra caramba. Por esse lado de negócio, eu não sou a pessoa melhor para falar, porque existe alguma coisa que ainda não foi revelada e não é revelada, que é um projeto de expansão de como vai sobreviver a marca Ironman. Hoje a marca Ironman ela é comprada, ela tem dono. Imagina, quando eu fazia, a marca era. Tinha Ironman no Brasil, tinha Ironman em um monte de lugar, você não tinha que pagar os royalties, nada disso, É. né? As pessoas iam fazendo a prova e tal. Só que agora virou um grande negócio. Então, como negócio, houve uma necessidade de expandir. E fato é que não estava dando, o número de pessoas não cabia. A Ilha Mágica, a ilha do sonho de todo mundo, é, não comportava mais o número de atletas, né? E nem a mesma prova. Porque se você for somar quanto de mulheres e de homens vai somar esse ano em cada um, um início e outro no Havaí, é muita gente, porque quando você vai em um campeonato mundial de Ironman, não é só o atleta que vai. No condomínio que eu estava um ano, tinha assim, a metade do condomínio era de alemães que não iam nem fazer a prova, eles eram fãs do esporte. Então tem muita gente que viaja para assistir e cada É. atleta vai no mínimo com 4, 5 pessoas, porque são os melhores de seus países, suas regiões. Vai o cara cinegrafista, vai o massagista, vai não sei o quê. E ficou grande demais o evento para o local. Eu não sei qual vai ser o futuro dessa solução. Essa, essa solução não foi muito bem solucionada afetivamente,
né? Porque a prova que deu origem ao esporte é Havaí, né? Eu acho que é uma magia que tem na ilha. Então as pessoas ficaram, principalmente os homens que não vão correr em Kona, ficaram muito perdidos assim. Lá, várias provas de Ironman, as vagas assim, quem vai querer ir para Nice? Ninguém queria ir para Mundial em Nice, né? É, Ninguém queria fazer esse investimento numa prova que por enquanto ainda não nasceu como campeonato mundial. é. Né? Então, eu não quero chegar aqui e dizer o que é certo, o que é errado. Eu digo que afetivamente você tem saudade de ter homens e mulheres, um campeonato mundial gigante no Havaí e solucionar essa questão. Agora, eu não sei como, né, o Ironman, como marca, como empresa, como organização de evento, vai conseguir organizar e fazer essa equação funcionar, entendeu? Para que todo mundo fique contente. Esse Uhum. ano eu posso dizer que eu estou contente que a prova vai ser das mulheres no Havaí e é um ano muito especial para mim. Dia Exato, é. 4 é meu aniversário, dia 14 de outubro a prova e é o ano das mulheres no Havaí. Se fosse Nice, eu ia ficar triste, entendeu? Então não foi o meu Entendi. ano de ficar triste. Foi o É, ano dos meninos, assim, o Frodeno, é a última prova dele. é, Ele tá triste, que ele não queria que fosse Nice a última prova que é dele. é. Mas eu tenho o pressentimento que eles vão arrasar em Nice. Porque Nice, por mais que não seja Kona, que tem o espírito, que é a minha prova favorita do planeta, ela também é uma prova que foi campeonato mundial desde os anos 80, que era o Não, tem Mundial do Havaí e o história. Mundial de Exato. Nice. E eles gostam muito. O Mediterrâneo é um mar lindo, maravilhoso. A prova é num lugar, nossa, é incrível. Tem o desafio. Eu sou péssima em descer montanha, então o cara tem que saber. É muito técnica a prova. O cara tem que saber subir bem, mas também descer com muita técnica. Então, uma prova que é muito linda também. Não se compara a Kona, mas como eu falei, foi o que a solução do momento. É muito fácil começar todo mundo a xingar, a reclamar, mas eu não posso falar isso sem saber todos os detalhes, motivos. É que as pessoas falam assim, nossa, mas só vem o dinheiro, mas também o dinheiro é importante. A prova tem que sobreviver, né? Tem É, que ter o lado emocional, que é o nosso lado, que é apaixonado pelo esporte e tal, mas os caras têm que ter uma estrutura, né, para fazer a prova, para organizar, né? Então, assim, você vê, eu vejo a dificuldade que o Galvão, que é o dono da marca no Brasil, que tem o direito aqui, a dificuldade que é para ele conseguir essa equação. As pessoas vão lá, correm, acham tudo lindo, maravilhoso, mas não sabe os bastidores. O quanto ele tem que negociar aí numa cidade. E às vezes não é tudo maravilhoso. Às vezes você recebe muito não, tem muita política, tem muita aprovação do local, né, de coisas por trás que envolvem você conseguir fazer um evento desse porte. Né? Então não é muito assim. Eu não gosto de dar opinião, assim, concretizar uma opinião sobre o assunto que você não sabe todos os detalhes. Agora uhum, você vai falar, Fernando, o que você acha que vai dar certo? Não sei. Eu, por enquanto, não tenho bola de cristal, mas eu acho que eles não iriam trocar isso se não fosse uma necessidade por algum motivo, claro. É. entendeu? Agora, você vai falar, é legal? Não, eu queria que a prova masculina fosse ao mesmo tempo. Assim, emocionalmente é o que todo mundo gostaria, né? Uhum, Que uhum. acontecesse. Né? E, enfim, ano passado, as ilhas do Havaí, do arquipélago, é um lugar muito complexo, né? Aham. Porque tem várias leis lá, as leis dos locais. Então, qualquer evento que venha de fora, existem vários posicionamentos, né? Você vê que nem sempre é muito bem-vindo, é uma conquista. Aí, se você começa a fechar a rua 4 dias, tem uma comunidade que não vai gostar, e vai reclamar, e não vai dar confusão. Isso os atletas não veem, né? O quanto o cara vai ter que se virar ali para dar conta, né? Agora, tem questões, assim, né, lá, que as pessoas reclamam que o Ironman poderia cooperar mais com a cidade,
pagar mais para os voluntários, enfim, vai ter sempre polêmica, né? O importante é que a gente nunca deixe perder a essência do esporte, né? A gente nunca confunda as coisas assim, sabe? Por mais que seja um negócio, aquilo é a paixão das pessoas. Quem está fazendo a prova não tá, a maioria, 99%, não tá fazendo porque vai ganhar 500 mil dólares, 100 mil dólares, está fazendo pela paixão. O cara está gastando esse valor para conseguir chegar até lá. É, é, Então, eu acho que tem que ter uma equação onde os organizadores consigam transformar isso num negócio sustentável a longo prazo e os atletas continuem sendo felizes. Eu só posso dizer que eu vivi um conto de fadas, porque eu estou indo para a minha 27ª participação no Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. E o futuro eu não sei, mas o que eu vivi, eu acho que ninguém vai conseguir viver, porque não existe mais, né? Foi um presente de Deus ter conseguido viver esses anos todos competindo na prova mais incrível que é o Ironman do Havaí, desde a sua essência, de poder dizer que eu sou amiga do John Collins, da Judy Collins, de encontrar com eles, abraçar, que são os fundadores do Ironman, sabe? De ser amiga do Mike Riley, que é o cara que é a voz do Iron Man, sabe? De toda essa galera que veio ali, sabe? De ter o Mark Allen como amigo, a Julie Moss como irmã, que vai estar lá comigo me esperando esse ano. Então, assim, o que eu criei, assim, o que eu vivi foi único. E agora a gente está vivendo um outro momento e eu torço muito para que a solução seja boa, né? Que as pessoas consigam uma solução para que ninguém fique desapontado, né? Que seja uma prova incrível início. Eu acho que eles vão se dedicar muito em fazer um evento memorável. Vai ser a despedida do Frodeno, né? Que é uma pessoa, um atleta apaixonado também pelo esporte. Vai ser um marco também nisso. E eu tenho certeza que nós, mulheres, vamos fazer o maior sucesso na ilha da deusa Pelé, que é a nossa ilha. Então, acho que a gente merecia ter esse ano só para as mulheres na ilha da magia lá, né? Na ilha mágica do Iron Man, na Big Island. Então, acho que vai ser um ano muito, muito especial para as mulheres no Havaí. Eu acho a competição feminina impressionante. A gente tem a impressionante. Daniela Riff fazendo 8 horas e 8. A gente tem a Annie Hall correndo para 2 horas e 41. Meu E absurdo. a gente tem números impressionantes e uma disputa acirradíssima entre as mulheres, né? Não existe uma competição feminina fraca, existe uma competição feminina estupidamente forte. Incrível. É. Só tem guerreira e eu acho que elas vão dar um show lá, né? A gente tem a Pamela representando, vamos torcer para que esse ano ela consiga completar e fazer uma excelente prova. E eu acho que é isso, assim. É o nosso ano, a gente vai com tudo para o Havaí. O Havaí é das mulheres esse ano, e ano que vem vai ser a prova masculina. Mas Nice vai ser um sucesso. Eu acho que as pessoas vão se arrepender de não terem Não teria ido ido. para Nice, É, porque eles vão querer fazer o primeiro evento algo extraordinário. é, eu concordo. E a gente não sabe se vai ter o segundo, né? O segundo para pro mesmo gênero. É. Mas tirar de Kona você é contra. Fazer em St. George ou sugestões de que cada ano vai ser num país e depois, sei lá, volta depois de 5 anos para Kona. Não, Michel, eu não sou contra nem a favor. Eu não tenho. O que eu quis dizer é que ninguém tem que ser contra ou a favor. Eles vão fazer o que é possível fazer. Ah, Né? O que eu falei é que a prova perde o charme, porque todo mundo prefere ir para o Havaí. aham. Né? Então eles vão ter que resolver, porque se eles não tiverem audiência, se as pessoas não forem competir nos outros locais, eles vão ter que mudar isso, É, eu entendeu? acho que eles estão Mas buscando uma alternativa e não está estão dando para buscando fazer em uma Kona alternativa. por isso que eles estão querendo mudar e criar alguma coisa. Eles têm que experimentar. Isso eu acho válido.
Eu sou quando contra só quando tirar de Kona, eu acho que não valeria a pena tirar de Kona, tipo, vai mas acabar com uma isso não é uma história do questão esporte, né. de mas eu acho que isso não é uma questão de, eu sou contra, eu sou a favor. A minha opinião é que lá é o lugar mais incrível. Agora, eu acho que eles não fizeram isso do nada, Claro, assim. exato. "Ah, não, a gente está com raiva dos atletas, vai tirar de Não, Kona", não, eles estão com um problemão entendeu? para resolver, exato, Eles têm um problema enorme para resolver. E é. eles vão ter que ver se vai dar certo ou não, entendeu? Aí Aham, vai chegar ao ponto, assim, tudo bem. Então vão classificar menos atletas para Kona, vão ter menos vagas nos lugares. Aí as pessoas vão ser contra isso também. Então eu não é. sou uma pessoa que sou contra nada. Eu acho que você tem que primeiro ver o porquê que isso está acontecendo e qual seria a melhor solução, sabe? É mais Uhum, fácil do que você ficar sentado no sofá da sua casa e falando que você é contra, entendeu? exato, é. Você vai ficar digitando ali. Eu detesto, não sei o quê, eu contra, mas você está com problema na mão? Eu não sei qual o tamanho da dimensão disso, em termos de números, em termos de execução para isso. Olha, você vê só, a prova, eu vi várias provas aqui no Brasil que o Galvão organizou, assim, lotadas. Existe um problema. O que ele Exato, vai fazer? Ele vai, entendeu? Tem muita gente querendo fazer. Aí chega na prova, o cara faz pelotão. Pelo menos se o cara não ficasse no vácuo, ele já ia ajudar o organizador. Mas cada um tem que fazer a sua parte, não é? Cada um tem exato. que tentar fazer, porque existe um problema, não cabe tanta gente. É muita Uhum, gente querendo, é muito, é. né? É O negócio muita gente cresceu que num nível absurdo, né. cresceu muito, entendeu? Todo mundo quer fazer. Então, esse não é um problema que eu tenho que resolver e falar qual é a solução, porque não sei qual é. E tem gente sendo muito bem paga para ficar pensando sobre isso. É verdade. Fernanda, para terminar, você já pensou em morar lá no Havaí? Cara, eu acho Já que você tem essa que ligação tão forte, né, é, com o eu arquipélago? acho, morar não preciso morar num lugar só. Eu posso ficar indo lá como eu faço sempre e sempre, mas eu sou muito apegada à minha família, e eu tenho um projeto social que eu não abro mão. É um projeto que eu estou comemorando 25 anos em Niterói. É um projeto de inclusão através do triatlon. Eu tenho parceria com a universidade, com a Estácio, Instituto Edux, que me dão 20 bolsas de estudos gratuitas para as crianças da minha instituição, que vem de comunidades que não Legal. teriam essa oportunidade se não fosse, né, através do esporte. E eu acho que esse trabalho de inclusão através do esporte, dessa ferramenta, isso me motiva muito até a minha existência como ser humano e valoriza todos os meus troféus, títulos. Isso dá um sentido eu poder estar compartilhando com essa criançada, com essa garotada. E assim, eu sou muito apegada à minha mãe, então meu pai já não é mais vivo, mas meu irmão e tal. Então acho que eu não dá para ficar, vejo vocês ano que vem, não rola assim, sabe? Então Uhum. eu sempre harmonizei isso, de viajar e ficar um tempo e volta e vai e volta. E não preciso morar num lugar para fazer parte daquele lugar e para me sentir em casa lá. Então, realmente o Havaí e o Brasil, né, Niterói e o Rio de Janeiro são os meus lugares, assim, onde eu me sinto bem. E aqui, né, eu sou, como eu disse para você, eu sou do Brasil, assim, né? Eu sou brasileira. Então lá eu sou mais uma, assim, né? Mais um atleta que veio de fora e tal. Aqui é minha casa, assim, com todos os problemas, com todos os defeitos. A gente tem orgulho de ser brasileiro. Eu gosto de representar o Brasil, sabe? E eu gosto de fazer a minha parte, assim, de contribuir da forma, ter o meu legado aqui. Eu me sentiria morando na casa de outras pessoas se eu ficasse o tempo inteiro. Eu Aham, gosto mais de ir e voltar, assim. aham. Eu não gosto de morar fora para sempre, não. É o perfil de cada pessoa, né? Claro, claro, né. Então eu gosto de morar aqui, de viver E aqui.
E qual que é o presente que você gostaria de ganhar de aniversário? Que você mais gostaria de ganhar? Ah, eu não falo nada que eu gostaria, não falo nada de sonho, porque eu sou supersticiosa beça. Eh, eu tenho vários, assim, né, um eu já ganhei, que é o fato de estar com saúde, me preparando para um evento como esse, e tendo esse amor, assim, essa vontade, porque o negócio não é só querer, né, o negócio é ter vontade, assim, né, você querer mais ou menos não, mas essa vontade que vem da sua alma, assim, seu desejo absoluto, acho que isso não dá para você treinar nem comprar, acho que você tem que sentir, né, então eu acho que isso é um presente, assim, de Deus, você tá vivendo o momento e feliz com o que você tá fazendo. É fácil? Não é nem um pouco fácil. Eu, assim, tô tendo que suar muito para conseguir incentivo para ir para lá, apoio para ir para lá. Engraçado que as pessoas acham assim, nossa, mas a Fernanda Keller, não sei o quê. Mas todos os atletas aqui no Brasil têm que ralar muito para conseguir sobreviver, conseguir ter incentivo, apoio. Tem muito tapinha nas costas, muito foto, mas chegar junto mesmo e apoiar são poucos as pessoas, né, que acreditam nos atletas e tal, e que investem mesmo, né, que apostam mesmo no esporte, que apoiam o esporte. Você precisa de estar sempre ali na sua resiliência. Então, para quem está assistindo, que acha que, nossa, mas eu não estou conseguindo, está difícil, acredita que vai dar certo, porque todo mundo passa por isso. É. Até o cara que você nunca imaginou, ele tem que ter uma resiliência, assim, Até a porque Fernanda Keller. você recebe muito não, muito tapa na cara, até você ir lá e conquistar seu espaço, né? Ganhar e vencer. Então tem que ter muita vontade mesmo, assim, e acreditar muito em você. Nossa, mas vale a pena. Mas vale a pena, né? Porque é o que você é a sua vida. Então você não pode desistir de você, sabe? Você pode desistir de tudo, menos de você. E o que que nós somos? Nós somos os nossos sonhos, né? O que que a gente sonha, o que que a gente quer que aconteça. Por isso que eu não te contei qual que é o meu sonho, porque ele ainda não aconteceu. Então, depois eu te conto. Legal. Aí você volta então pela terceira vez, a hora que você realizá-lo. Aí a gente faz um endorfina, como te diz, plantão especial. Tanto, endorfina. Tá bom, Fernanda vai contar fechado. o A hora que sonho que você ela não quiser. tinha contado. É um especial, Breaking tal, news. tal, tal, tal. Acreditem. Não, mas eu acho isso, que é muito de sonho, de acreditar, sabe? Você pode ver a história da maioria dos atletas brasileiros, foi muito assim, Gabriel, Medina, entendeu? Não teve uma estrutura perfeita, teve a família que acreditou nele. Ítalo Ferreira, naquela pedaço de isopor que o Pinga foi lá, descobriu ele lá no Nordeste, sabe? Vanderlei, né? Do O grandíssimo. Marilson, os meninos campeões de maratona, Maurício campeão da maratona de Nova York, o Vanderlei medalha olímpica e, né, nossa referência. Então todo mundo tem Joaquim Cruz, nossa, tem a maioria dos atletas grandes heróis vieram de uma situação que não era muito favorável. E aí foram lá e mudaram a história da vida deles, né? Com essa coragem e principalmente em acreditar, né, que vai dar tudo certo. Acho que tem uma mão de Deus em cima disso tudo. Concordo. Bom, projetos futuros, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Acho que teu Instagram é super conhecido, né? Fernanda Keller Oficial, você tem o site fernandakeller.com.br. Tem algum plano, alguma coisa que você queira divulgar? É, Sim, eu uma acho que coisa quando acabar realizada? agora esse momento de Kona, eu vou estar realizando várias clínicas, vários trabalhos de mentoria. Eu vou estar botando no meu Instagram, que muita gente já vem me pedindo muito isso, Que né? legal. E eu não. Pequenos grupos em lugares diferentes. Tem um projeto que eu estou fazendo com uma marca de hotéis que vai começar por Paraty,
que são clínicas e eventos de finais de semana. No Brasil, a gente tem lugares incríveis que eu Temos. mesmo não conhecia, estou É. descobrindo. E a gente vai estar levando as pessoas para ter uma experiência, né? Viver um pouco do que é o esporte. Muita gente quer começar, não sabe como, e a gente, nesses momentos assim, vai levar um pouco da coragem para a pessoa mudar um pouco a rotina da vida dela, fazer um pouco a experiência e voltar para casa assim, mais animado. Hoje as pessoas estão juntando muito a viagem é, de prazer, de lazer, de férias com esporte. Isso é um dos outros projetos que a gente está fazendo. Então, voltando de Kona, eu vou estar tudo organizado, né? Como você me perguntou, vou estar fazendo uma festinha de aniversário para as atletas. Vou receber lá eu e meu amigo parceiro Zé Graça. A gente vai Em receber Kona. em Kona agora, antes do Ironman, as atletas que Uau. foram classificadas. Então a gente tem muita coisa assim, porque eu acho que até hoje, até esse momento, que vai ser no dia 14 de outubro, Outubro. por mais que eu tivesse sempre fazendo projetos, compartilhando nas minhas mídias, criando os programas que eu tenho, o Triatleta do Canal Off, o Rumo ao Ápice da TV, que eu vou continuar produzindo e tudo mais, mas eu estava muito em evidência, assim, como um atleta. Agora eu quero que as pessoas venham junto comigo, sabe? É um momento muito mais de estar trazendo as pessoas para viver comigo essa experiência, para ajudar que outras pessoas tenham coragem também de ter essa experiência. Legal. Muita gente me pergunta: você acha que eu posso começar? Eu não sei como. Então, às vezes, é um final de semana que você passa com a pessoa que ela toma coragem de mudar a vida dela, né? De fazer algum esporte, de começar. Eu acho que basta só a pessoa começar e acreditar que é possível, né? Criar hábitos e viver essa forma. Então, o projeto de viagens também, de estar levando as pessoas para viver esses roteiros que a gente conhece, treinar e participar de provas e compartilhando todo esse conhecimento que eu já adquiri com 40 anos de triatlon, né? Há muito tempo. Uau. Olha, sensacional, parabéns, boa sorte, que bacana, quantos planos, né, cara? Isso é ótimo também, porque isso vai te dando, claro, cada vez mais energia. E que venham, então, os próximos 40, né? Quem sabe? Só Fernanda, Deus sabe. exato. Muito obrigado, mais uma vez, um privilégio te receber aqui pela segunda vez e acompanhar a tua trajetória e ver que você está com essa energia de menina. Então, parabéns e Obrigada, parabéns Michel. pelo aniversário, né? Que ainda tem uns dias, a gente está gravando antes. Parabéns pelo aniversário, uma prova fantástica lá em Kona. O seu também, E né? o meu é um pouquinho, o meu é dia primeiro, o meu é Dia primeiro, sempre eu três dias sei, a antes do gente faz seu. aniversário. Quem E, sabe você e não vai lá com endorfina pro Havaí, Michel? nossa, seria um sonho, Seria não, demais. seria um sonho. Vou falar aqui com os meus patrocinadores, vou Fala para os seus buscar. patrocinadores de mandarem você Exato. gravar um endorfina feminino lá, com Nossa, todas as esse é o meu ano, meninas. esse é o ano feminino do endorfina, né? Eu não falo quase nunca disso, mas é um ano que eu tô dando um gás nas convidadas, porque eu comecei com você, comecei, né, com o pé direito, e ao longo dos primeiros anos eu acabei recebendo mais homens do que mulheres. E aí esse ano eu tô num empenho de chegar a 45% dos convidados mulheres, e ano que vem eu equilibro isso, 50 e 50, e aí depois de 2025 eu vou passar, né, vou sempre manter uma dianteira das mulheres, porque eu gosto de ouvir vocês, as mulheres, eu sou fã das mulheres e acho que as mulheres têm histórias fantásticas também, então o Endorfina está tentando colaborar um pouquinho para aumentar um pouco mais o espaço e a visibilidade das mulheres e contar, né? Na verdade, não contar, de ouvir as histórias de vocês. Fernanda, de novo, parabéns, parabéns pela sua Obrigada. trajetória, parabéns pelo seu aniversário antecipadamente, a gente vai se falar no dia 4, e boa sorte lá no Havaí em tudo que você vai realizar. E para seguir você, Fernanda Keller Oficial no Instagram, lá a gente vai conseguir acompanhar, e quem não, né, quem quiser participar desse evento lá em Kona e das outras coisas que você vai Pois é. criar depois de Kona, basta te seguir lá que você vai dar todas as informações, não é isso? E o Fernanda Keller TV no YouTube. Se inscreve Fernanda lá, Keller tem TV, muito, aliás, tem programas sensacionais, né? O Iron muito. Keller, meu, muito legal. Parabéns, meu. Que bacana, que Obrigada, trajetória. parabéns, endorfina. É um prazer estar com Obrigado. vocês. Aloha. Obrigada, Aloha. Michel. Tchau, saúde. Saúde.
Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.